Ministro Vítor Gaspar no dia 20, que o Governo não tivesse percebido a situação do país, a realidade do país, porque manifestaram uma grande surpresa pelos dados que saíram, quer ao nível da recessão, quer ao nível do desemprego. Eu suponho que aconteceram duas coisas. Primeiro, os 3 primeiros trimestres, creio que a recessão se tinha situado ao nível de 2, não foi? Já era mais, mas em qualquer caso estava dentro. Mas foi no último que caiu. Foi no último que caiu mais. E por outro lado, creio que nós temos um péssimo hábito, que é o de animar a malta. Quer dizer, não gosta de se dizer, bom, isto vai cair 13 e tal. Se puder dizer, só cai meio, olha, enganámos-nos e tal, ou ninguém previa. A mim o que me impressionou na circunstância, eu creio, o professor Ferreira do Amaral corrigir-me-á se não tenho razão, é que nessa altura foram muitas as pessoas que sabem que disseram, não, isto não vai ficar em 1%. Desde logo o Banco de Portugal. Não, o Banco de Portugal saiu um pouco mais tarde. Está bem, mas disse que a recessão iria ser de 1,9. E se não se agravasse mais a situação. Exatamente. Era relativamente, não direi óbvio, pacífico. Mas era pacífico que isso iria suceder, porque a procura interna estava a cair muito, o consumo e o investimento. E, por outro lado, aquilo que tinha sido o fator de algum crescimento insuficiente para cobrirmos aumento de impostos, etc., levou muita gente a começar logo a retrair-se no consumo no último trimestre. E, portanto, tudo isto junto criou um ambiente mais propício ainda a uma queda maior da procura interna, ao mesmo tempo que as exportações desaceleravam perceptivelmente devido à recessão internacional. Não havendo fatores de crescimento, não há milagres, a economia desce. E estes dados surgiram, Dr. Medina, numa altura em que começaram praticamente todos os dias, manifestações de protesto ao som de Grândola Vila Morena. Sim, pois, mas eu suponho que o Ministro das Finanças foi a correr no dia 20, porque no dia 21 Bruxelas apresentava previsões. E eu suponho que ele o fez para se antecipar, não sabermos essas desgraças por Bruxelas, assim lá soubemos pelo nosso Ministro. Tenho a impressão que foi uma razão. Bem, esta conversa da Grândola Vila Morena, acho que é uma coisa que ainda bem que ocorre. Se as pessoas haviam de partir montes à pedrada para desgastar as energias, é preferível cantarem. Porque enquanto cantarmos, isto não vai nada mal. E enquanto as manifestações forem organizadas pela CGTP, também não vai nada mal. Irá pior no dia em que isto não tiver organizadores nem responsáveis. E eu temo que esse dia se aproxime. Acha que sim? Eu temo, oxalá que não. Porque as pessoas não estão a ver saída. Nem a economia funciona, nem as contas acertam. Por conseguinte, as pessoas olham para um futuro a 3, 4 ou 5 anos. Eu sou a única pessoa que eu ouço dizer que nós vamos crescer 4 a 5% foi do Dr. António Borges. Eu não vejo como é que se vai crescer 4 a 5% nem daqui a 10 anos, provavelmente, a menos que apareça petróleo. Porque nós não temos maneira de consumir. Nós temos uma exportação que corresponde a 30 e poucos % do PIB. Quer dizer, por muito que cresça a exportação é sempre pouco. Nos países que exportam 70, 80, 90% do PIB, 10% é imenso. Nos países que exportam 1/3, como nós, mais 10% é muito menos do que nesses países. Por seguinte, mesmo as exportações, enfim, é o que funciona. Vá lá, alguma coisa que não esteja mal tudo. Portanto, também não são as exportações que vão salvar. A única coisa que vai salvar, nós já temos dito isto há meses e meses, é o investimento. Mas para isso é preciso que haja condições para o investimento. Bem, nós temos tido aqui convidados que mostram que isto é uma terra de lucro. Ninguém vem aqui investir e que está há meses à espera de uma licença qualquer. O professor João Ferreira do Amaral também acha que nós podemos estar na iminência de uma ruptura social? Eu acho que todos os cenários são possíveis numa situação destas. Repare, não sei, ninguém sabe ainda o que é que o Governo pretende fazer em relação aos cortes dos 4 mil milhões de euros, se mantém ou não, se é para um ano, se é para 2. Em qualquer caso, mesmo que seja em 2 anos, para além da parte que será prevista para este ano, significa uma queda importante de rendimentos, com certeza, para muita gente. A juntar àquilo que já vem de trás da recessão económica, que também se traduz nessa queda de rendimentos. Por outro lado, com este aumento de impostos, que será para manter, eventualmente, pelo menos não temos nenhuma indicação que em 2014 se voltará a ter com isso, não parece ser essa a intenção. É evidente que ter um aumento de impostos desta ordem de grandeza numa situação de queda tão drástica da atividade económica é um risco medonho. E, portanto, estes dois fatores, por um lado, queda de rendimentos, por outro, o aumento de impostos, a juntar com um aspecto que eu
tenho dito sempre, a minha opinião tem sido sempre muito subavaliado pela Troika, nos seus efeitos, que é o enorme endividamento das famílias, cria uma situação muito complicada do ponto de vista social, com o aumento do desemprego, ainda por cima ao ritmo que está a suceder. Por isso, numa situação destas, tudo é possível ceder. Pode ser uma situação de ruptura, pode não ceder, mas e como é que não se ponderaram esses riscos? E como é que a Troika também não ponderou esses riscos? Eu tenho criticado a Troika justamente por isso, por dois aspectos que eram perfeitamente previsíveis que iriam ceder. Uma é que a queda da procura interna, em particular do consumo das famílias, ia ser muito mais forte do que previsto, devido justamente ao endividamento. E, portanto, as famílias, tendo o endividamento que têm, coíbem-se mais do que quando veem um membro da família ou de alguém do seu círculo a começar a perder o emprego e por aí fora. Por outro lado, o segundo fator que subavaliaram muito foi o aumento do desemprego, quando podia perfeitamente ter sido previsto, porque sabendo nós que a grande maioria do emprego estava ligada à produção de produtos para a procura interna. Não havendo procura interna, as empresas começaram a fechar. Isso, e portanto, aliás, costumo dizer que a única coisa que me surpreendeu é que, apesar de tudo, o desemprego não tivesse subido mais. E isso resultou de ter havido muita imigração. Mas acha que vai passar os 17%? Eu penso que eu não ficaria espantado se chegasse próximos 20%, não direi este ano, mas para o ano. Em 2014? Em 2014 não ficaria admirado. Dr. Medina de Carreira, a Troika, como é que a Troika não, apesar dos ganhos de credibilidade que o Governo tem falado ao longo do último ano, não olhou devidamente para o caso português? Eu não sei se isto que vou dizer tem um inteiro fundamento, mas eu creio que esta gente da Troika vem aqui com instruções muito, muito rigorosas no sentido de pôr a gente a comer o que pode. Quer dizer, abaixa-se tudo, até as pessoas comerem só aquilo que o país produz. Não sei se é a sua impressão. Não, eu penso que eles preocupam-se muito menos com a economia. E o objetivo, a meu ver, tão como eu interpreto, não tenho nenhuma informação direta sobre isso, mas como eu interpreto, o objetivo foi muito mais reduzir o déficit externo do que reduzir o déficit público. E para reduzir o déficit externo é isso, no fundo, o que está a dizer, é reduzir drasticamente os rendimentos, mas lá está, esqueceram-se que reduzindo os rendimentos não se reduzem as dívidas. As dívidas mantêm-se. E estas duas coisas juntas geram uma situação que essa é a grande preocupação da Troika. Mas o que é que se fez ao país em 2 anos? Diga? Mas o que é que se fez ao país em 2 anos? Como é que eles agora olharão para isso? Isso competia aos nossos governantes e a nós. Não era a Troika. Há um ponto em que eu estou de acordo com o Dr. José Seguro, desde o início disto, é que deve haver um contacto entre políticos e não só com técnicos. Porque estes são assuntos para políticos. Porque se os 3 senhores que cá vêm habitualmente têm instruções para pôr o país a comer só aquilo que produz, dizer, bom, vocês têm que ter menos ordenados, mais desemprego, etc., para não gastarem muito. Bom, eles têm êxito. Eles estão a conseguir o seu objetivo. Se o país se esbarronda, bom, isso provavelmente não é da responsabilidade. Então acha que Portugal e o Governo não estão a ter uma voz suficientemente forte e assertiva junto das instâncias europeias e dos nossos credores? Não sei, eu acho que não tem voz nenhuma, não é? Não tem voz nenhuma porque tudo isto que está a passar, e acho que há um momento de viragem que deveria ter posto o Governo sobre aviso. 2 momentos de viragem. Primeiro, a decisão do Tribunal Constitucional mudou totalmente a feição da política, porque o Governo hoje tem medo de mexer nas despesas. Porque qualquer coisa que se mexe é uma zaragata e mais vem os juízes. É que em Portugal hoje não há só Governo, Parlamento, Presidente da República. Agora também temos o Tribunal Constitucional a fazer política jurídica, ou jurídica ou política, por exemplo. E, portanto, o Governo, a partir desse falhanço de maio, foi maio do ano passado, não foi? Mais junho, acordo. Portanto, o Governo abandonou um bocado essa via das despesas para ir para os impostos. Bom, como se vê, o sistema não corresponde e, por conseguir, nem impostos também servem. Portanto, estão a falhar na despesa e estão a falhar na despesa. E agora não sabemos que decisão vem aí do Tribunal Constitucional em relação às pensões. Pois, vamos ver. Mas isso acho que foi uma guinada que começou a envenenar todo este tipo de política. O Sr. Professor acha que estas manifestações de protesto junto de ministros e secretários de Estado, de certa forma, também está a condicionar a ação política neste momento? Ou seja, gerando alguma instabilidade ao nível da própria decisão? Eu não direi isso. Não me parece que estas manifestações, estas mini-manifestações tenham esse impacto.
Agora, se no dia 2 houver uma grande manifestação... No próximo sábado. Sem dúvida que sim. Mas penso, não lhe posso dizer, porque por um lado não sou sociólogo, por outro não tenho dados muito concretos sobre isso, mas daquilo que vou ouvindo até nas participações televisivas do público, parece-me que está avançada uma certa radicalização na sociedade portuguesa. Eu penso que as pessoas, talvez porque este segundo mês, muitas delas receberam em casa, nomeadamente pensionistas e mesmo assalariados menos do que estavam à espera, está a radicalizar muitas pessoas. E isso significa que, evidentemente, haverá muito menos margem para novas políticas de sacrifício das pessoas, isso sem dúvida nenhuma. As pessoas já não aguentam mais. Eu penso que em grande parte é isso mesmo que sucede e tem razões para isso, porque de facto a queda de rendimentos tem sido brutal e o desemprego aumentou também de uma forma brutal e, portanto, isso significa que há famílias em situação péssima. E, portanto, é perfeitamente natural que haja uma radicalização. Eu penso que a margem de manobra agora para políticas de austeridade, quer mais clássicas, quer mesmo políticas de redução de rendimentos, de uma forma ou de outra, penso que não tem grande margem de manobra. E os cortes de 4 mil milhões? O Ministro das Finanças, nessa comunicação do dia 20, disse que era necessário mais tempo. Mais um ano. Judite, deixe-me só fazer um pequeno parênteses para dizer o seguinte. Eu acho que há uma falha muito grave na política das despesas. Eu já aqui uma vez me referi a isso, dizendo que não é decente a política das despesas. Quero dizer o seguinte, o Governo tem sido lesto, desembaraçado, não hesitante para cortar despesas dos desgraçados. Não toca nas PPPs. Volta e meia aparece um senhor, poupámos 125 milhões, mas nós não sabemos se são 125 milhões em 20 anos ou num ano. Quer dizer, tem o descaramento de não explicar rigorosamente o que é. Os municípios, o Governo fugiu dos presidentes das câmaras. Não eliminaram nenhum município, como estava previsto no acordo. É isto que não vale dinheiro, mas para uma pessoa que passa fome, é impressionante ver ministros em carro de sheiks árabes com os vidros fumados a Cálculo Real de Lisboa. Portanto, isso tudo era necessário para que a política tivesse de decência e moralidade a política das despesas. E o Governo, agora ouvi dizer que iam tratar dos carros, você não ouviu? Sim, reduzir a frota. Sim. Quer dizer, 2 anos depois. Isto era logo das primeiras coisas. Corta cartão de crédito, corta telemóvel, corta carro, corta tudo. E corta PPPs, e corta as coisas todas, percebe? Portanto, isto por dizer o quê? Que eu penso que se está dentro das pessoas a criar-se um espírito de revolta, porque uma pessoa que passa fome não consegue perceber como é que isto é um país onde os ministros andam em carros fumados de sheiks árabes. Isto é chocante. Isto é Mas uma quem é que anda num carro de um sheik árabe? Todos, você é da televisão. Eu nunca conheço um ministro que anda em carros fumados, de compridos, daqueles que você vê lá das Arábias. Isto não é para um país desgraçado como aquele em que nós estamos. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Portanto, todas essas abdicações que o Governo fez perante os municípios, perante os PPPs, perante as rendas excessivas, e as pensões, perante as fundações... Diga? E os cortes nas pensões, com as consequências que estão a ter a nível social. Por exemplo, há muitas famílias em que os filhos estão desempregados. Sim, eram os pais que teriam que lhes dar a mão, mas agora viram a sua pensão substancialmente reduzida. Portanto, os mais velhos já não estão em condições de ajudar os mais novos. E há outra coisa que, a meu ver, ainda é mais problemática e tende a agravar-se, que é a grande parte dos reformados, dos desempregados que não têm direito a nenhum subsídio de desemprego. São mais de 300 mil. Mais de 50%. Isso vai em crescendo e esse é um dos fatores, sem dúvida nenhuma, da radicalização da sociedade. Muito grave. Muito grave mesmo. E aí o custo das despesas dos subsídios de desemprego está a crescer exponencialmente. Pelas minhas contas já deve rondar os 3 mil milhões. Portanto, isto por dizer o quê? Eu penso que se atingiu, de facto, o ponto limite, num certo sentido. E percebo que o Governo tenha mudado o discurso, porque a margem de manobra a partir de agora é mínima. Que é para, como disse há pouco, que é para reduzir despesas que se traduzem em queda de rendimentos, quer impostos, que não se pode aumentar visivelmente,